Nos últimos anos, vimos uma explosão do louvor, ou como outros chamam, música gospel no Brasil. E dentro das igrejas vemos louvores sendo entoados e tomando muitas vezes grande parte do tempo do culto. Mas se pararmos para analisar as letras desses louvores, estamos mesmo louvando a Deus? Antigamente ouvíamos louvores que engrandecia a pessoa de Deus, sua obra e seus atributos. Mesmo quando o homem era mencionado, era Deus que era o centro de muitas letras de louvor. O que aconteceu? Que hoje não vemos mais louvores assim? Porque hoje são tão raros? No vídeo de hoje vamos explorar o que está acontecendo com os louvores e por que hoje são tão voltados para homens e não para Deus. Mas antes precisamos entender o que é louvor, que a Bíblia fala sobre o louvor. O louvor é uma oferta espiritual. A Bíblia diz em Hebreus 13:15: Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Louvar significa agradecer a Deus pelas suas muitas dádivas. Então, o ato de louvar é mostrar apreço e gratidão a Deus. Quando louvamos a Deus, lembramos tudo que Ele fez e faz por nós. Louvar é uma forma de adorar a Deus. Quando falamos bem de alguém, louvamos essa pessoa. Podemos louvar muitas pessoas, mas só Deus merece e é digno do nosso louvor, porque só Ele é perfeito e nos salva, como está em Salmos 150, versículos 1 e 2, que diz: Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. O verdadeiro louvor a Deus vem do coração e pode ser expresso por palavras e ações. Os salmos são cânticos e poemas de louvor a Deus. Quando vemos tudo que Deus fez, a resposta natural é louvar. O louvor a Deus é agradável e nos aproxima dele. Podemos louvar a Deus em todo tempo e em qualquer lugar, sozinhos ou em grupo. O sentido do louvor vai muito além de cantar hinos ou músicas na igreja. É uma forma de se conectar com Deus, expressar gratidão e reverência, e também edificar a comunidade dos fiéis, e levar a igreja em adoração ao Senhor, engrandecendo e o glorificando. Como diz no Salmo 68, versículos 4, cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor, exultem diante dele. Hoje o louvor tornou-se sinônimo de música para a igreja contemporânea. Todavia, louvar não se resume a cantar. Obviamente, os hinos ou cânticos espirituais podem ser usados com essa finalidade. Encontramos na Bíblia referências à música como parte integrante da liturgia. Como Paulo fala aos Efésios, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Efésios 5, versículos 19. Então vemos que o louvor é direcionado a Deus e glorificá-lo por seus feitos e atributos, ou até mesmo cantar a própria Escritura, é uma forma de engrandecer a Deus. Qualquer coisa diferente disso é apenas um apanhado de estrofes entoado em vão. Parece rude falar desta forma, comparando desta forma? Dê uma olhada em Amós 5, 21 a 24, o que Deus fala. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, não me agradarei deles. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções, não ouvirei a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, e a justiça como um ribeiro perene. Foi uma crítica que o próprio Senhor fez através do profeta, quanto à forma que o povo de Israel conduzia o culto como um todo. Serve como uma baita reflexão para o que temos feito dentro das nossas congregações. Então vamos entender melhor o louvor antropocêntrico, ou seja, centrado no homem. Consiste na visão do mundo que tem o homem como principal referencial e está presente em todos os setores da sociedade contemporânea.
São canções que colocam o homem, suas ações, anseios, desejos e ambições como centro do louvor, usando o universo ao seu redor, incluindo Deus, Cristo, Espírito Santo, anjos e a Igreja como atores que trabalham em prol de seus objetivos. As letras desse tipo de composição adotam esta linha que tendem a valorizar de forma excessiva as características, conquistas e planos feitos pelos homens, muitas vezes não aceitando que a vontade soberana de Deus possa ir na direção contrária, não aceitando o não como resposta para suas ambições. É uma teologia maléfica e distorcida, onde os valores divinos são estupidamente invertidos. Deus, o Criador, se torna servo e o homem, a criatura, se torna senhor. Vale salientar que nem todas as canções que têm o homem como o centro são excessivas ou contrárias às Escrituras, trazem verdades, valorizam as características corretas do homem, não tentam colocar o homem no mesmo patamar ou acima de Deus. Mas no atual cenário gospel, estas são raríssimas exceções. Mas como cristãos, não deveríamos cantar essas canções em nossas igrejas e nem mesmo em nossas casas, pois atrás um egocentrismo e alimenta isso no nosso coração, pois a Bíblia nos adverte. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17, versículos 9 a 10. Observe as letras e compare-as com a Escritura Sagrada. Se as letras não exaltam Deus, mas o homem, então, está na hora de mudar nosso conceito referente às músicas que cantamos. A Escritura, ou seja, a Bíblia, ela é nossa única regra de fé e prática. Toda nossa vida tem que estar debaixo de sua autoridade, inclusive as músicas que cantamos e ouvimos. O pastor Paulo Júnior faz duras críticas aos louvores atuais em uma das suas pregações, dizendo o seguinte: sabe o que mais me dói? É Yahvé, é Jeová ter que tolerar uma abominação dessas em nome dele. Aquele que é 3 vezes santo, aquele que os serafins cobrem o rosto de vergonha por não poderem suportar a santidade, tem que tolerar uma maldição dessa, disse o pastor. Há uma ignorância absurda. O louvor contemporâneo não é bíblico. Ele sai totalmente das prescrições das Escrituras. O pastor continuou explicando que a música cristã deveria usada como uma maneira de exaltação a Deus, seguindo o modelo dos salmos, que são uma espécie de inário que a Bíblia proporciona à igreja. Louvor vem do hebraico, que significa elogio. Elogiar quem? Elogiar o homem, a obra do homem. O livro de Salmos, com 150 capítulos, é o inário de Israel. O Salmo 1 é um hino, um cântico. O Salmo 119, com seus quase 180 versículos, é um hino, destacou. Então, se temos 150 hinos aqui no livro dos Salmos, qual é o teor dos Salmos? Quase 70% do livro de Salmos contém os atributos de Deus, as qualidades que Deus arroga para si. Então, no que consistia o louvor de Israel? Cantar as qualidades de Deus, quem Deus é e o que Deus faz, acrescentou. Pastor Paulo Júnior alertou também que esse distanciamento do louvor contemporâneo de seu propósito original é um sinal da falta de intimidade com Deus, de conhecimento sobre Ele. Quando as pessoas sabem quem Deus é e o que Deus faz, elas vêm e adoram. Quando eu conheço quem Deus é, eu o temo. Quando eu conheço quem Deus é, eu o glorifico. Quando eu sei que o Deus faz, eu o adoro, afirmou. Stênio Márcio, um grande nome da música cristã, em entrevista diz: bom, certamente estamos errando o alvo do louvor, que realmente não é para a nossa própria louvação, mas para louvar aquele que fez céus e terra. Equivocados em nossas canções, erramos e fazemos a igreja que canta nossas canções errar também. Avalia o compositor, que chega a considerar que determinadas canções, apesar de gerarem emoção, não estão direcionadas à adoração a Deus. Continua.
Eu realmente acho que a igreja brasileira canta demais canções inócuas, que não acrescentam nada, a não ser um fervor superficial que fica confundido com a presença de Deus. Se emociona, se você chora, se você se arrepia, então foi bênção. Acontece que o culto que prestamos a Deus é para Deus e não para nossos sentidos, apesar de o sentirmos. Quando colocamos o foco no homem e suas necessidades e tiramos o foco do Deus vivo e verdadeiro, é como se tirássemos Deus do trono e sentássemos lá para esperar as bênçãos, pontua o cantor. Muitos podem pensar, você está julgando? Mas as Escrituras nos exortam a analisar e julgar sim, tanto as letras das músicas como as pregações que saem dos púlpitos. Como está em Atos 17, versículos 11, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Então, como cristão, temos que verificar se as letras dos louvores estão de acordo com as Escrituras. Se não estão, temos que rejeitar. É explícito e claro que o louvor que Deus pede é louvor espiritual. Deus é espírito. Por isso, o louvor a Ele deve ser exclusivamente espiritual. O louvor espiritual agradável a Deus tem a sua fonte naquilo que Deus regenerou em seu povo pela palavra de Deus, ou seja, no homem regenerado. É esse espírito, ou homem interior, que se deleita na lei de Deus. É esse espírito, ou homem novo, que canta ao Senhor com graça, admoestação e doutrina em salmos, hinos e cânticos espirituais. É este louvor espiritual, oriundo do homem regenerado, que o apóstolo Paulo instruiu na sua carta aos Coríntios. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. 1 Coríntios 14:15. É este o louvor e adoração que Deus pede. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses 3:16. Se quiser louvar a Deus na maneira que o Espírito Santo ensinou, cante hinos junto com os salmos e cânticos espirituais. Cânticos espirituais não são cânticos emocionais. Cânticos espirituais são a expressão do homem regenerado com admoestação e doutrina. A grande falha nos louvores atuais é tirar o foco da majestade e da grandeza do nosso Deus para dissertarem acerca dos dilemas humanos, das tribulações da vida, ou até mesmo a exaltação do cristão, como se ele por si só fosse o responsável por perseverar em meio às lutas e tentações. Por isso, quando você estiver no culto, quando começar o período de louvor, faça a seguinte pergunta a si mesmo: eu estou realmente louvando a Deus? Medite nas letras dos louvores, tire a melodia e leia as letras. Muitas vezes somos envolvidos pela melodia e não nos damos conta do que está sendo cantado. A Bíblia tem que ser ensinada durante a programação da igreja, inclusive no louvor. Isso ajuda ao cristão firmar em seu coração toda a riqueza que a palavra ensina sobre a pessoa de Deus. A partir disso, o crente amadurece seu relacionamento com o Senhor, já que ele sabe que está cantando aquilo que a Bíblia fala. Ame a palavra e louve ao seu Deus através dela. Saiba o que você está cantando, porque tem certeza de que não é diferente do que a Bíblia ensina a respeito da salvação, graça e amor que vem do alto. Espero que vocês tenham sido inspirados por esse vídeo. Coloque aqui nos comentários como as verdades das Escrituras têm impactado sua vida. E você conhece a história de Raabe e como pela fé passou a fazer parte do povo de Deus. Vou te contar tudo no vídeo que está aqui ao lado. Encontro vocês lá. E se você conhece alguém que precisa ser edificado pelas verdades das Escrituras, compartilhem esse vídeo. Até o próximo vídeo. E que a paz e a graça do Senhor estejam com todos vocês.